estamos ao vivo na segunda live da Black Friday do Lideração, do Esquenta, que vai acontecer agora quinta-feira, às 8 horas da manhã. A gente vai abrir aí a oportunidade e para isso, sejam muito bem-vindos à live de hoje, como construir equipes extraordinárias. Então, se você que já está entrando aí, que o Instagram está comunicando, já vou pedir para você encaminhar essa live para a maioria dos líderes que você conhece, para ajudá-los. E hoje, se eu te perguntar, tô vendo aí que tá entrando a Fabi, a Cacá, Josi tá entrando, sejam muito bem-vindos. Já falem aí o pessoal que tá entrando, da onde que você fala, se você tem equipe, não tem, para eu saber quem são as pessoas que estão comigo essa noite. E pra gente começar aqui, vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem? Façam um joinha para eu entender. Boa noite. Oi, Fabi, boa noite. Gente, a live de hoje, ela tá muito especial, a live de hoje, porque eu quero trazer pra prática mesmo o que você precisa fazer para construir equipes extraordinárias. Se eu te perguntar agora, ó, aqui o Fagundes, o Wellington tá falando que é de Goiânia, tem pessoal de Floripa, São José, São Paulo, Palhoça, Floripa também aparecendo aqui, da minha cidade, sejam muito bem-vindos. E se eu te perguntar, pessoal que tá aí, boa noite, Porto Alegre, líder de RH, Josi, seja muito bem-vinda. A Dani, minha aluna, esteve comigo hoje. O Charles de Rondônia, ainda não conheço Rondônia. Jamile, sejam muito, muito bem-vindos. Garopaba, a Dani que esteve comigo. Gente, que bom que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que vocês sairão hoje com técnicas que amanhã vocês já podem colocar em prática, como foi na live de ontem. Se você não viu a live de ontem sobre feedback, dê uma olhada, entenda como o Fazenico faz diferença aí na vida dos líderes. A Bárbara, que acabou de entrar, esteve comigo na live de ontem. E eu já quero te perguntar, você que é líder, que tem uma equipe, que veio para essa live entender como a gente constrói equipes extraordinárias, de 1 a 10, o quanto que a tua equipe hoje, ela precisa para se tornar, que nota que você se dá, que você dá para sua equipe hoje? 1, 0, extraordinária, e 10, a sua equipe é totalmente extraordinária. Nessa escala, para a gente entender como está a sua equipe, o que você veio buscar. Fabiano, seja muito bem-vindo. Viviane, falando de Santo Amaro da Imperatriz, aqui de Santa Catarina, seja muito bem-vinda. Então, coloquem aqui para mim, ó, o engenheiro Luiz Carlos está dando 7 para a equipe dele. O quanto a tua equipe está próxima de ser extraordinária ou não. O Wellington 8, a Fábio tá dando 8, Josi 8. Ó, a gente tá com grandes equipes aqui, então, acima da média. Muito, muito bom. Então, coloquem aí que hoje, quando a gente fala o que falta, é importante a gente também entender, quando a gente entra nessa live, o que falta para minha equipe se tornar extraordinária. E eu quero dar, hoje, a gente vai trabalhar em 2 momentos aqui na live. O primeiro momento, eu vou falar para vocês o que a gente precisa fazer antes para formar uma equipe. Antes de ter, quais são os talentos, como que a gente seleciona as pessoas que a gente precisa ter para construir essa equipe. E o segundo momento a gente vai falar sobre, depois que eu conseguir selecionar as melhores pessoas do mercado, quem realmente eu estou buscando, o que eu faço enquanto líder. Então a gente vai trabalhar, fiquem comigo até o final e a gente vai interagindo para que a live seja da melhor forma aí para vocês e que realmente possa agregar, certo? Sejam muito bem-vindos. Então, eu já vou pedir para vocês encaminharem essa live para o maior número aí de líderes. Já dá aqui um coraçãozinho para o Instagram também entregar para a maioria das pessoas e entender que esse conteúdo vale a pena. Obrigada, pessoal. Vamos lá, então. Hoje vai acontecer agora. Eu quero convidar quem gostaria de fazer uma mentoria ao vivo comigo, entendendo assim, Mari, eu tenho uma equipe e eu preciso selecionar uma pessoa, ou eu preciso entender que eu tenho uma equipe e que para esse cargo eu não sei como eu seleciono.
como que eu chamo os talentos, como... Então, quem gostaria de participar da mentoria ao vivo agora comigo, coloca ali, gostaria de participar, que eu vou escolher aqui uma pessoa para fazer agora, utilizar a técnica do que eu devo fazer antes de construir essa equipe. Seria a base da construção da equipe. Já tô aqui. Uma aluna. E ela já vai entrar ao vivo com a gente. Então, quem tá aqui já coloca, pega papel e caneta, porque a gente vai construir. Oi, Fabi! Oiê! Seja Ai, muito que legal. bem-vinda! Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço bem. Tá, vocês estão ouvindo a Fabi? Pessoal, só me dá um ok? Sim, se vocês estão ouvindo. Fabi? Pode falar. Eu tô ouvindo. Ah, eu acho que é aqui o meu fone que... Coraçãozinho até bate, poder participar. Coisa boa! É isso aí, Fábio. Mais oportunidades de a gente poder estar me ouvindo, então. Para a gente poder fazer agora a mentoria ao vivo, tá, Fábio, contigo. E que os outros líderes também peguem papel e caneta, bloco de anotações, enfim, porque vocês vão sair com a técnica de como a gente faz a seleção das pessoas que a gente precisa. E a Fábio foi escolhida para estar aqui comigo agora, tá? Fábio, conta pra gente hoje, pensando nos talentos e na tua equipe, tu trabalhas com o quê? Qual o teu cargo e quem tu tens na equipe? Hoje eu sou gerente de agência, né, de uma cooperativa de crédito. Não sei se pode falar o nome, né? Aqui pode, vai curtir, tá, Fábio? Pode. Pode ou não. Do Sicredi, né? Então hoje eu tenho na minha agência 2 gerentes pessoa jurídica que atende as empresas, uma gerente pessoa física e 2 assistentes que dão um suporte, né? Assistentes de negócio e o meu gerente administrativo. Tá. E uma... Então, são 7 pessoas na tua equipe? Isso, contando comigo 7. Contando contigo 7. Então, Fábio, se tu fosse escolher um cargo pra gente... Você está com a equipe completa ou vai abrir novas vagas? Como que está aí? Agora eu tô com a equipe completa, né? Tá. Futuramente a gente tem pretensões de abrir novas vagas, né? E para dar esse suporte, né? Ou de repente ver como que vai estar a questão da agência, né? Ótimo. Então, Fábio, qual o cargo que tu gostaria de... Para que a gente aplique a técnica e quem tá aí junto também... Qual cargo, se você fosse abrir uma vaga hoje, qual que seria o cargo que você gostaria de sair hoje da live com um roteiro pronto? Eu fiz 2 contratações agora recentes de pessoa jurídica, né? Então eu não fiz nenhum de pessoa física e nenhum de assistente. Então eu acho que o próximo desafio, de repente, para um assistente, né, que dá o suporte para o gerente, seria o cargo. Para um assistente. Então, pessoal, já façam esse exercício aqui com a gente. Um cargo que vai abrir, ou se você, qual cargo que você gostaria de aplicar a técnica, tá? Lembrando que esse momento da live a gente está formando uma equipe. O que eu preciso fazer para formar, para realmente ter talentos na minha equipe? Tudo começa com a seleção. Quem são as pessoas que eu busco no mercado, de que forma que eu busco? Porque, Fábio, eu não sei como foi a tua seleção, mas o que eu ouço muito dos líderes é assim: ah, Mari, eu tenho feeling. Ah, foi indicado. Eu tenho dedo bom. Só que nessa questão de ter feeling, dedo bom, é muito... A probabilidade de erro é muito alta. E daí fica rodando as pessoas. Não sei se tu já ouviu falar. Eu acho que a gente tem que escolher as pessoas para não ter essa rotatividade, escolher a pessoa certa, né? Não escolher só por escolher. Ou por feeling. E quando eu pergunto assim para um líder, como que tu vai fazer a entrevista? Muitos líderes, eles têm a boa intenção, mas eu não sei, Mari, é feeling. Eu vou conversando e acho que a pessoa é a pessoa ideal. Uhum. Então, agora na live a gente vai aplicar já técnicas, já quem tá aqui comigo sabe o quanto que eu prezo por técnicas, tá? Para que você saia do feeling e acerte de vez as pessoas que você precisa ter na equipe para formar uma equipe extraordinária. Uhum. Esse é o pontapé inicial, tá? Então, assim, Fábio, quem tá aqui comigo, escolha um cargo
que você quer fazer o exercício aqui, aplicar a técnica, tá? A gente escolheu o cargo lá da FAB de assistente. E conta pra gente o que esse assistente faz. Tudo começa, a gente precisa analisar o que essa pessoa vai fazer. O assistente hoje ele tem uma tarefa rotineira, né, do dia a dia de fazer as demandas, né, de dar esse suporte aos gerentes das carteiras. Então ele executa todas as tarefas, então do dia a dia. Então ele faz a abertura de contas, né, conforme o gerente vai solicitando, faz solicitação de contratos, de crédito. Dá o atendimento, o primeiro atendimento para o cliente na agência, para atender as demandas. Demandas assim do dia a dia, ó, às vezes um desbloqueio de um cartão, às vezes fazer um aplicativo de celular que desinstalou, alguma coisa assim. Então, ele tem uma tarefa bem de, vamos dizer assim, de executar as tarefas mesmo, né? As tarefas. Operacional, assim, de operacional. Isso. Tá. Então, a gente pode dizer que, assim, façam esse exercício também. Coloquem todas as atividades que a pessoa que está na equipe de você, no cargo, está fazendo, tá? Como a gente fez agora com a Fábio. É que a Vivi entrou ali, eu já... Então, feito isso, vamos pensar assim, essa pessoa, ela faz o atendimento ao cliente. Primeira atitude que ela tem que ter, foco no cliente. Escreva aí, atitude, foco no cliente. Isso serve para esse assistente, para um vendedor. A Fábio também está fazendo exercício, né, Fábio? Faz aí. Isso, para te sair com o teu roteiro. Um vendedor, quem está à frente, que faz, que dá assistência ao cliente, tá? Foco no cliente é primordial. Depois, diante do que a Fábio falou, eu observo que como uma comunicação eficaz também é importante para ela acertar. Ela precisa avaliar a comunicação dessa pessoa. É isso, Fábio? Exato. Tem que ser bem comunicativa, né? Comunicativa. E ainda mais que a pessoa ela dá esse suporte diretamente ali para o associado, então é uma pessoa de confiança nossa que tem que dar um respaldo, alguma coisa que seja correto, né, para não prejudicar o nosso relacionamento. O relacionamento, perfeito. E relacionamento com a equipe, então, é uma pessoa que tem que trabalhar bem em equipe, já que é uma assistente, tem que dar assistência ao time também. Sim, sim. É porque hoje a gente tem assistentes que são somente para um gerente, né? Mas tem assistente que às vezes acaba auxiliando a agência toda, né? Então tem que ter um bom relacionamento com a equipe toda. Perfeito, isso aí. Gente, vão fazendo então, olhando, pensando nas atividades que vocês têm, o que essa pessoa tem que fazer. A gente está traduzindo isso em atitudes. Então, ela tem que ter foco em cliente, tem que ter relação, trabalhar bem em equipe, que foi o que a gente falou, tem que ter uma boa comunicação para ser um bom assistente lá na agência que a Fábio trabalha. Tem que ter iniciativa, eu entendo, porque deu um problema num cartão. Como que ela, dentro da iniciativa que ela pode ter, a autonomia, como que ela vai resolver aquele problema? Vocês estão comigo? Então, a gente tem que traduzir isso em comportamento, tá? Vão colocando aí na folha de vocês. Fábio, vamos trabalhar com essas 4 atitudes, então, pro teu assistente, tá? Essas atitudes que eu tô falando, elas servem também para outros cargos, tá? Vendedores, assistente administrativo, quem tá na área comercial. Quem tá aqui com a gente tem alguma dúvida, vão colocando aqui também nos comentários que eu tô com vocês, tá? Quem tá chegando agora, o que a gente está fazendo é entender como captar os talentos, como que a gente busca as melhores pessoas para construir uma equipe extraordinária, tá? Então vamos lá, fizemos essas atitudes, 4 atitudes. Agora, a partir disso, a gente vai buscar no mercado, selecionou lá a pessoa, agora eu vou começar uma entrevista. Tá? A minha entrevista ela tem que estar focada nesses 4 comportamentos, é isso que eu estou buscando das pessoas, certo? Iniciativa, certo. Trabalho em equipe, comunicação e foco no cliente. Ó, agora entra a primeira sacada da técnica, gente. Como eu vou fazer as perguntas para entender se a pessoa tem ou não essas habilidades? É isso que a gente está trabalhando agora. Todas as perguntas têm que ser feitas no passado. Gravem isso. Quem está aqui comigo? Para eu selecionar talentos, eu preciso fazer as perguntas no passado. Como assim, Mari? Tu não pode chegar
para uma pessoa e perguntar assim: olha, se acontecesse isso aqui na agência, o que você faria? No futuro, todo mundo pode fazer tudo, porque ainda não aconteceu, certo? E isso é um erro muito comum quando a gente vai buscar talentos, é pedir para a pessoa imaginar, tá, e se acontecesse isso, o que você faria? E daí ocorrem os erros nas contratações por conta disso. Porque a pessoa parece ser a melhor candidata, parece que ela ia fazer tudo que você está buscando e chega ali e não é bem isso. Já aconteceu isso contigo, Fábio? Ainda não, mas eu já escutei falar que a pessoa se vendeu na entrevista muito bem. Isso, é bem essa fala que as pessoas usam. A pessoa se vendeu muito bem na entrevista. E agora quem está aqui comigo não vai mais cair nessa. Porque agora a gente vai saber usar a técnica para buscar as pessoas certas. Então, assim, gente, sempre no passado, tá? E sempre, a segunda regrinha para a gente fazer uma boa entrevista as perguntas elas precisam ser abertas e não fechadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou chegar ali na assistente e vou falar para ela assim: oi, você gosta de trabalhar com atendimento ao cliente? Quando a resposta for sim ou não, é uma pergunta fechada. Geralmente, na entrevista, as pessoas vão dizer que sim, eu gosto. Mas o que eu avalio dessa resposta? Muito pouco. Eu não sei se a pessoa está falando a verdade. Faz sentido para ti, Fábio? Faz sentido? Então, toda pergunta que é aberta, ela tem que começar com de que forma, como, qual. É como se tu fosse um detetive e estivesse investigando, pedindo para a pessoa contar histórias ali para você. Tá? Então, vamos lá. Vai anotando quem está comigo, vai anotando que isso é fundamental. Os líderes que sabem entrevistar, eles sabem ter os melhores talentos com eles. A gente não depende de RH, a gente tem que saber fazer boas entrevistas, tá? Para construir equipes extraordinárias. Então, assim, vamos lá. Pensando no foco no cliente, gente, vem comigo que essa parte é bem importante. Pensa numa pergunta no passado que eu vou ter que fazer para essa pessoa para ver se ela é focada no cliente. Eu já vou dar aqui um exemplo. Me conta uma situação, ó passado. Me conta uma situação em que você teve que lidar com clientes insatisfeitos. Como foi? A pessoa vai ter... Então, teve uma vez numa agência que eu trabalhei e ela vai ter que te contar uma história. E a partir dessa resposta, tu vai entender se ela é um talento ou não para estar na tua equipe. Faz sentido, pessoal? Vocês estão comigo? Fábio, faz sentido para ti? Faz, dependendo do que ela responder, eu ficaria percebendo a forma como ela atuou, se era a forma que eu faria também, né? Uma pessoa que faria alguma coisa na minha agência, se é que eu gostaria de ter, né? Isso. Então, muitas vezes as pessoas acabam pensando que o cliente ele não tem a razão, e aí nessas perguntas a gente acaba descobrindo se é uma pessoa que acha que o cliente nunca tem razão, ou a gente tentar ver uma forma com que ele não tenha razão, mas que a gente consiga amenizar a situação dele resolvendo o problema, né? Isso. Dependendo como ela vai te responder, tu vai entender se ela faz parte ou não do que tu tá buscando, da tua equipe. Tá? Então, vamos supor assim, a cultura de vocês é cliente em primeiro lugar. Se ela me disse que teve que lidar com um cliente insatisfeito, o cliente começou a gritar comigo, não, para mim não dá. Cliente gritando, eu pedi para ele se acalmar, eu saí da frente dele e não voltei mais. Enfim, como a pessoa vai respondendo, tu vai entendendo, opa, tá no caminho ou não tá? Essa pessoa é para minha equipe ou não é? Tá? Então, assim, a gente não pode mais correr riscos de contratar pessoas que não fazem parte do time. Porque é um custo muito alto de tempo, de treinamentos, de financeiro, certo? Sim. Vamos pensar, então, juntos aqui numa outra pergunta no passado. Vamos ver, Fábio, eu vou te desafiar agora junto com a galera que tá aqui comigo. Perguntas no passado, tá? Abertas, que a pessoa tem que contar uma situação. Então, pode ser, me conte, me dê um exemplo. Na tua última empresa, o que você fez. Que a gente vai tentar entender se ela tem foco no cliente ou não.
Vou pensar com vocês aqui. Vem comigo, gente. Quem tiver pergunta pode colocar aqui também nos comentários. Por exemplo, me conte o maior desafio que você teve durante essa tua trajetória. Um cliente. Perfeito. Isso. Perfeito. Me conte o maior desafio que você já teve com um cliente. Como foi? Lembra que Qual a pessoa... maior conquista também? Me conte a maior conquista que você já deu para um cliente, já teve com um cliente. Como foi? Olha como é interessante, gente. A gente sai do achismo e a gente está entrando numa técnica. É isso quando eu falo em técnica, que lá no Lideração tem mais de 40 técnicas, é sobre isso, né? Então, aqui, ó, me dê um exemplo de uma situação em que você se empenhou para garantir que um cliente recebesse seu melhor serviço. O que que você fez? Pronto. A pessoa vai descrever a situação que aconteceu. E ali a gente vai entender se ela tem foco ou não no cliente. Uhum. Te ajudou, Fábio? Ajudou bastante. Essas perguntas a gente sempre fica na dúvida, né? Sim. É. E assim, essas perguntas tem que ter planejamento, já vão com o script, que é o que eu falei, tu já vai sair daqui com o teu roteiro, com essas perguntas feitas, a live vai ficar salva também. Mas quem puder, fiquem aqui e já vai fazendo o exercício, tá? Vamos para a comunicação eficaz. Pergunta no passado. E que com perguntas abertas, né? Começa com o quê? Me dê um exemplo qual. E que mostra que a pessoa tem uma comunicação eficaz. Quem quiser se arriscar também pode colocar aqui nos comentários. Por exemplo, alguma vez você já teve que vender uma ideia para a tua equipe? Como foi? Para ver, além da comunicação, a gente já está entendendo também se ela tem negociação ou não. Uhum. É uma pessoa que consegue negociar, ser persuasiva. Já tem um perfil também de liderança, né, dentro da equipe. Isso. Ou então, assim, me conte uma situação em que você teve que usar da sua habilidade de comunicação no seu último trabalho ou durante a sua carreira. Uma situação que te marcou. Como foi? Opa, a pessoa vai falar, teve uma vez que dela vai contar a história. Que as pessoas estavam lá com um problema enorme para bater a meta, enfim, eu vi que estava todo mundo desorganizado, então eu fui lá, fiz uma planilha, chamei todo mundo, reuni, apresentei aquela planilha e nessa planilha eu consegui simplificar a vida das pessoas. Ponto. Bingo. É essa pessoa que eu preciso para minha equipe. Entende, Fábio? E daí também a gente sai daquele... a gente para de correr o risco das pessoas que vêm com as respostas prontas para as entrevistas. Se preparam pelo Google. Que se prepara pelo Google. Me conte uma qualidade ou um defeito. Eu sou muito perfeccionista. Pronto, a gente está perdendo tempo. Sim. Porque a gente não está conseguindo identificar talentos. Tá? Ó, o Henrique colocou ali. Alguma maneira de superar a objeção de um cliente? Perfeito, Henrique. Me conte uma situação passado que você teve que superar a objeção de um cliente. Como foi? Teve um cliente que era muito difícil. E aí as pessoas começam a se revelar, a mostrar de fato que elas são. Faz sentido para vocês? Vamos continuar aqui, então. Trabalho em equipe. Mais um. Essa Todo é a mundo terceira. diz que trabalha muito bem em equipe, né? Todo mundo. Se tu chegar lá na entrevista e perguntar, e aí, tu trabalha bem em equipe? Sim, eu trabalho muito bem em equipe. Não gosto de trabalhar sozinho. E aí, chega no dia a dia, o que que acontece? Muitas vezes... As picuinhas. As picuinhas, ou a pessoa não se mostra, não consegue se relacionar bem com a equipe, e a gente não conseguiu identificar isso antes. Tá? Então, vamos lá. No passado, uma pergunta que demonstre que a pessoa saiba trabalhar bem em equipe. O pessoal pode ajudar a Fá, aqui estamos todos juntos construindo isso, esse roteiro de entrevistas. Como que você ajudou a sua equipe a alcançar as metas, os objetivos? Perfeito. Me conte como você conseguiu ajudar a sua equipe
na sua carreira ou na sua última empresa a alcançar suas metas. Gente, faz exatos o quê? 20 minutos que a gente abriu a live e a Fábio já está usando as técnicas. Já está sabendo construir uma pergunta estratégica. Olha que interessante isso. E vocês também que estão aí do outro lado, né? Ó, a Josi colocou aqui. Eu pergunto o que mais te incomoda no ambiente de trabalho. É uma boa pergunta. Daí a gente só tem que entender assim, o que tu gostaria de analisar com essa pergunta. Ah, gostaria, Josi, de analisar se a pessoa está dentro da cultura da empresa, se a pessoa se incomoda com algo que é muito recorrente lá na tua equipe, né? E sempre no passado. Então, tu pode perguntar, Josi, me conta na tua última empresa uma situação que te incomodou no ambiente de trabalho. O que foi? Fofoca, picuinha. Me incomoda que a líder pedia tudo em cima da hora. Me incomoda porque eu não gosto de fazer hora extra. E me pediam, me mandavam mensagens final de semana. A Tati está colocando e para o administrativo. Como assim, Tati? Tu entendeu ali, Fábio, a pergunta? Um trabalho em equipe para o administrativo? Sim. Um trabalho em equipe para o administrativo. Me conte uma situação em que uma experiência positiva que você teve trabalhando na sua última empresa com a equipe. Como foi? Ou uma situação que você trabalhou bem em equipe dentro da área do setor administrativo. Como foi? Ajudou, Tati? Vão anotando aí as perguntas para a gente não esquecer. E por fim, iniciativa, que está dentro ali do hall de atitudes do assistente da FAB. Vamos lá, pensando em iniciativa, qual pergunta no passado que a gente poderia fazer para entender se a pessoa tem ou não iniciativa? Luana entrou. Descreva, por exemplo, uma situação em que você reconheceu que era um problema e que virou uma oportunidade. Ó, a Débora está colocando ali. Quando você vê um colega com uma dificuldade, como você reage? Muito bom. Trabalho em equipe com iniciativa. Ó, a gente já juntou as duas atitudes. Muito boa a pergunta, Débora. Como você reage? Ou conte-me uma situação, um projeto que você iniciou, que ninguém te solicitou e foi iniciado. A Amanda colocou, eu utilizo, me conta um case de sucesso onde você quebrou muita cabeça, mas conseguiu resolver. Quais resultados você extraiu disso? Muito boa pergunta, Amanda. A gente já está aí com várias perguntas. Fábio, como fica para ti, olhando agora para as atitudes que teu assistente tem? Em alguns minutos a gente já colocou, para cada atitude são 4, no mínimo 2 perguntas. Tu já está com 8 perguntas aí. Já tem bastante. Já tem bastante, já dá para fazer uma entrevista. Já. Eu acho que, primeiramente, como tu falou, né? A gente precisa saber as funções, né? Do que essa pessoa vai fazer para também poder contratar ela. E essas perguntas do passado ajudou muito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nas perguntas do passado. A gente sempre pensa no presente. Como é que tu vai fazer para atingir o resultado, né? Daí a pessoa vai falar isso, aquilo. E não, como a gente falou, a gente não sabe se a pessoa vai realmente fazer, né? Se ela vai estar se vendendo na entrevista ou não, né? Isso. Então, é passado, perguntas abertas. Tem outro ponto também, gente, que é muito importante. Muitas vezes o líder, ele fica ansioso e ele começa a falar demais na entrevista. E 80% de quem fala numa entrevista é o candidato. Pensem nisso. O líder, ele fala 20%. Ou seja, ele vai fazendo as perguntas e buscando todas aquelas informações que ele precisa para tomar uma decisão, para saber se a pessoa é ou não a pessoa ideal, o talento que ele está buscando. Escutar mais, né? Isso, escutar mais. Gente, alguma pergunta até aqui, que é o momento que a gente fez aqui, como construir equipes extraordinárias, buscando os melhores talentos, fazendo as perguntas corretas, utilizando a técnica da entrevista por competência. Vê se vocês têm alguma pergunta, que eu já vou agora. O que a gente deve fazer quando a gente
tem esses talentos na equipe, como que a gente faz agora para mantê-los? Que também é a segunda parte aí da live, fundamental. Fábio, vê se tem alguma pergunta também, se ficou claro. Não, essa parte da técnica. Ficou bem claro. Ficou claro? Uhum. Que bom. Vai me ajudar muito. Então... Oi? Vai me ajudar muito. Já vai te ajudar bastante. Que bom, Fábio. Então, Fábio, eu já quero te agradecer. Vou pedir para te continuar aqui com a gente. O pessoal continua, que agora a gente vai para a segunda parte da live. Então, é o que a gente faz com esses talentos depois que a gente faz essa seleção, tá? Obrigada, então, Fábio. Beijo. Beijo. Obrigada. Fiquem aí, pessoal, tá? A Fábio tá saindo aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora uma tela. Vocês estão comigo? O pessoal tá aqui comigo, a Fábio saiu. Primeira parte, então, pessoas selecionadas. Estamos aí com a equipe construída, entendendo que agora a gente tem as melhores pessoas, sem fazer a seleção no escuro, no achismo, com técnicas, certo? A Vivi tá dizendo estão com a gente. Todo mundo tá aqui comigo. Agora, a segunda parte é o que eu faço com essas pessoas, né? Eu tenho um time, Mário, por onde eu começo? Isso eu recebo muito aqui nas caixinhas. Mari, qual é o ponto inicial? Então, o ponto inicial vocês acabaram de ter. Mas como eu mantenho essas pessoas comigo? Gente, então assim, a primeira parte que eu considero fundamental para a gente reter talentos, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu ainda tô... Fiquem aqui comigo, gente. Só vou pedir um pouquinho de paciência que eu quero compartilhar uma tela. E eu ainda eu não faço muito isso aqui no... Acho que eu não vou conseguir aqui, não tô encontrando. É uma pena que eu queria compartilhar aqui um slide com vocês. Gente, fiquem comigo, não saiam daí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Não tô encontrando aqui, gente, que dó. Eu fiz tudo para vocês certinho hoje, mas eu não tô encontrando onde que eu compartilho aqui. Nessas horas eu... Deixa eu ver aqui... Não encontrei. Então eu vou conversando com vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Fiquem aqui comigo, tá, gente? Eu vou tentar... Daqui a pouco tem o Jogo do Brasil, né? Imagino que a maioria possa estar em casa. Mas não, eu não tô encontrando aqui onde que eu compartilho. Que dó. Vou tentar entregar para vocês o melhor que eu posso sem os slides que eu tinha selecionado aqui, tá? Então, o que eu faço agora? Agora, a gente tem que entender que cada pessoa da nossa equipe, ela tem um nível de maturidade diferente. Então, muitos líderes, eles acabam errando na gestão das pessoas porque eles tratam todo mundo da mesma forma. Fazem a gestão de maneira igual. E que não, por mais que tu tenha selecionado os talentos, que foi o que a gente acabou de fazer aqui com a Fábio, a gente precisa entender que cada pessoa tem um nível de maturidade, uma necessidade diferente, uma forma de se desenvolver diferente. E não é tão difícil quando a gente entende sobre isso, tá? Então, assim, quando a gente tem um bebê em casa, o que a gente faz com o bebê? A gente deixa o bebê decidir o que ele vai comer ou não? Quem é pai e mãe aí? Bota um joinha aqui para eu entender se eu tô falando com pais, mães. Quem tem filhos aí? Coloca um joinha aqui. Quem tem filhos, deixa o filho, bebezinhos, que eu digo assim, quem tem filhos, mas quem já passou pela fase dos bebês, eles decidem o que eles vão comer? Bebezinho de 5 meses diz assim, agora eu quero comer um prato de arroz e feijão às 7 horas da noite. A Fábio tem filhos, a Raquel, o Marco também, a Vivi, meus alunos aí, ó. Minha mãe tá aqui, Débora. Então, assim, quem tem filhos,
Quando a gente está nesse nível de bebê, a gente não deixa escolher o que vai comer ou não. E com a nossa equipe é a mesma forma. A gente precisa entender que existem os bebês na nossa equipe e que esses bebês, eles não podem decidir, a gente não pode dar autonomia para bebê. Por quê? Porque geralmente você não vai receber aquilo que você delegou. E daí muitos líderes começam a delegar para esses bebês que não têm a capacidade, a maturidade de entregar. E daí me falam assim, Mari, mas eu delego e não recebo. Então eu acabo fazendo. Vê se não tem líderes que centralizam. Tem dificuldade de delegar. Porque tem uma equipe muito imatura ainda. Por mais que você fez uma boa seleção, você pode ter muitos bebês na equipe. Os bebês, eles precisam muito mais de direção do líder do que de relacionamento. Então não adianta eu ficar lá tentando, vai lá, você consegue, decida o que você quer fazer. Não. O bebê todos os dias precisa de um direcionamento muito claro. É igual mãe e pai de bebê. Mãe e pai de bebê, o que a gente quer o melhor para eles é entregar o que eles precisam. Então, o que essas pessoas precisam dentro da equipe de vocês, esses bebês, é de direção. Faça isso. Já começa o dia priorizando esses bebês. Ó, prioriza aqui. A primeira atividade do dia é essa. Depois você tem que fazer isso, depois isso. Meio-dia a gente volta a conversar. Não dê um leque de alternativas para esse bebê escolher, porque ele não tem maturidade. Coloque aí no seu papel, nas suas anotações, quem são os bebês da sua equipe hoje. Para você ter uma equipe extraordinária, você precisa ter essa base, esse entendimento muito claro. Quem são os bebês? E que eu preciso todos os dias direcionar esses bebês, dizer quais são as prioridades das atividades. Ó, você tem que começar com isso, depois faça isso, depois faça aquilo. E no final do dia, todos os dias, eu estarei contigo, dando check. Quem são os bebês da sua equipe? Depois que a gente tem os bebês, em casa é a mesma coisa. Quem é que tem filhos aí que são crianças dentro de casa? Dá um joinha para eu entender. Quem são pais, mães ou irmãos de crianças? As crianças, quando a gente tem em casa crianças, eles já começam a decidir. Eu tenho um filho de 12, que já é um pré-adolescente, como ele fala, e o Matheus, ele tem 9 anos. Então, o Matheus está bem na fase da criança. E a gente tem as crianças da nossa equipe, tá? Quem são as crianças da nossa equipe? As crianças, eles precisam sim de direção, mas eles também precisam de apoio, de relacionamento. Quando a gente entende que essas pessoas estão nesse nível de maturidade, ó, a Raquel falando, o Rodrigo, meu aluno, Tati, Sampaio, dizendo que sim, vocês têm crianças. Então, se a gente começar a determinar para a criança, ó, você vai almoçar às 7 horas, se você tá com fome ou não, você vai almoçar. Você vai colocar, se for alguém muito autoritário, tratar uma criança como um bebê, a gente vai perder essa criança. A gente vai podar o desenvolvimento dessa criança. Eu tô fazendo uma analogia com o time, gente, tá? Pensem no time. Quem são as crianças que já caminham sozinhas, que já têm uma certa autonomia, mas que precisam de relacionamento. Precisa dizer assim, esse é o caminho. Me mostra, então, como você está fazendo, que eu vou te dizer se esse é o caminho ou não. Então, ao invés de chegar numa liderança muito determinante, como no bebê, faça isso, depois disso, porque o bebê ainda não tem autonomia para decidir, com a criança, tu vai tratar e fazer a gestão, é como se fosse assim, solta para algumas coisas que tem autonomia e para outras ainda não. Mas tu tá no caminho. Vocês estão comigo? É aí que a gente vai começar, vai construir equipes extraordinárias, entendendo que as pessoas são diferentes, que têm níveis de maturidades diferentes, tá? Depois que a gente tem essas crianças, a gente tem os adolescentes. Eu tô com um pré-adolescente em casa. E daí entra o maior desafio. Você vai identificar quem são os adolescentes da sua equipe, que são aqueles que geralmente reclamam bastante, geralmente criticam mais, querem fazer do jeito deles, querem fincar a bandeira, determinar algumas situações. É como se a gente tivesse adolescentes em casa. Os adolescentes muitas
vezes eles já se acham prontos para determinadas atitudes, para determinadas atividades, só que não. Ó, eu também, a Débora colocou. Quem é adulto, olha para esse adolescente e entende que ele ainda não está pronto, né? E na equipe é a mesma coisa. O que mais o adolescente ele quer da sua equipe, grave isso, é muitas vezes o teu reconhecimento, a tua validação. Ele não quer mais tanto direcionamento. Faça isso, depois isso, depois disso. E a gente perde talentos quando a gente está nessa fase dos adolescentes, com os adolescentes. Porque tu não precisa mais demandar tanto esforço, direcionamento, faça isso, depois isso, prioriza isso. O adolescente, ele quer muito mais o quê? Apoio. Porque ele está num processo de desenvolvimento na equipe. Ele quer que o líder olhe para ele traga uma solução e o líder fala assim, esse é o caminho. E muitas vezes, atrás de um mau comportamento, existe uma necessidade. Atrás de um liderado que está fazendo birra, que está indo contra, que está levando a equipe, que não aceita o que você coloca, ele quer um olhar, uma validação, um reconhecimento. Então, entregue isso enquanto líder. Tá fazendo sentido para vocês? Anotem aí quem são os adolescentes. E na gestão dos adolescentes, a gente precisa dar menos direcionamento, determinar menos e dar mais apoio. Tá? E estar mais junto. E validar. E orientar. E depois dos adolescentes, a gente tem os adultos. Que os adultos são aquele... A Fábio tá botando que faz muito sentido. Os adultos são aquelas pessoas na equipe que tu entrega uma meta e no final do mês tu espera por ela. E sabe que ele sabe o caminho, ele sabe como buscar, a meta vai estar ali contigo, vai entregar, se você tiver alguma dificuldade, ele vai te chamar. Qual o grande risco quando a gente fala dos adultos? Muitas vezes a gente sobrecarrega os adultos da equipe, tá? Por quê? Porque a gente sabe que eles vão entregar. Pensa assim, um adulto sobrecarregado e um bebê, uma criança, um adolescente ali assim, ó. E quanto mais a gente faz isso, menos a gente desenvolve quem a gente precisa desenvolver e mais a gente sobrecarrega quem já está lá no limite. Porque já chegou lá, já é um adulto. Lógico que o cenário ideal de uma equipe extraordinária é que todos sejam adultos, todos performem, para que de fato o líder consiga ficar na estratégia. Só que isso é dentro de um cenário ideal. Por isso que o líder, eu falo pais, quem é pai e mãe de bebê e criança, cansa. E na equipe é a mesma coisa, é cansativo no primeiro momento. Até eles se tornarem adultos, a gente vai passar por um processo de ter que dar atenção, ter que dar feedbacks. Quem não assistiu a live de ontem, assista. A realidade não é essa. Não entendi, Débora. Quem não... Adulto, eu dou autonomia, pois dá para confiar mais. Daí a gente dá autonomia exatamente, porque dá para confiar mais. Mas quem não assistiu a live de ontem, o feedback é a melhor ferramenta que você pode ter. Ferramenta gratuita, que só depende de você, para tirar as pessoas do nível de bebês, adultos e trazê-las para o nível de adolescentes. Tirar as pessoas do nível de bebês e crianças e trazer para o nível de adolescentes e adultos, tá? Depois que a gente tem uma equipe de adultos, é o que a gente está falando. Então, assim, a gente faz a gestão dessas pessoas para ter uma equipe extraordinária e a gente precisa de muita constância, que a gente gostaria de ter uma equipe toda de adultos. Deixa eu só aqui, vocês vão falando, eu vou tentando também auxiliar vocês. A gente gostaria de ter uma equipe toda de adultos. Esse é o cenário ideal, né, Débora? Mas a realidade não é essa. Agora eu entendi o que tu falou. A realidade não. Que muitas vezes a gente tem mais crianças, mais adolescentes. E quanto menos a gente delega, menos a gente desenvolve. Menos a gente coloca essas pessoas nos desafios, tá? E quanto mais também a gente está na operação, menos a gente está olhando para essas pessoas, tá? Fiquem muito atentos a isso. Amanhã, quando vocês chegarem na equipe, pensem que bebês e crianças têm que ter uma atenção maior de vocês, um direcionamento. Às vezes o óbvio tem
ser dito para essas pessoas. Não é possível que ele não fez, é tão óbvio que essa é a prioridade para você que é adulto. Tá? Então, olhe para isso, olhe para essas pessoas e vão vendo que vocês, crianças e bebês, precisam ter mais direção, determinar e diariamente não deixem crianças e bebês sozinhos. Tá? Isso aconteceu muito quem trabalha em home office. E adolescentes e adultos precisam muito mais de apoio, de feedbacks, de reconhecimentos. Se vocês têm adultos, para vocês não perderem esses talentos, desafie também o adulto, dê novas atividades, tá? E depois que a gente já está fazendo a gestão diária dessas pessoas, um terceiro passo para a gente construir equipes extraordinárias é ter a constância de uma rotina de liderança. A gente precisa ter rotinas com essa equipe. Agora eu falei da gestão individual e a gente precisa de uma rotina, uma gestão de um time como um todo, tá? Que são as rotinas que eu ensino lá no Lideração. Existem 4 rotinas que todo líder precisa ter para construir uma equipe extraordinária. Tá? Esses 2 passos que eu dei hoje na live, tanto vocês já estão saindo com a técnica de como atrair esses talentos e usando essa gestão individual, que eu fiz agora uma analogia com a infância, você já consegue se diferenciar muito dos líderes hoje que estão, infelizmente, fazendo a gestão por intuição. Então, aí, aqui colocou a minha empresa, o pessoal que está ali trabalhando, que logo mais eu vou falar da Black Friday, para vocês terem a oportunidade de estar comigo lá no Lideração, tá? Eu quero abrir agora para perguntas. Quem é que tem perguntas sobre gestão de pessoas, sobre tudo que a gente falou até agora na live? Enquanto as pessoas vão colocando ali as perguntas, então eu já vou falar que a gente está fazendo esquenta. Amanhã tem outra live imperdível, tá? Com a ex-presidente da Hotmart, a Maitê. Ela vai estar comigo, vai falar sobre 5 atitudes essenciais na liderança. E na quinta-feira, a gente vai abrir o carrinho com uma oportunidade imperdível da Black Friday do Lideração, que é o meu programa voltado para líderes, o meu programa online, e que no próximo ano, 2024, a gente vai fazer também o programa presencial aqui em Florianópolis. Então, a oportunidade está imperdível. A gente ainda não fez nenhuma Black Friday nesse nível, de quinta-feira às 8 horas. E os 10 primeiros que entrarem no programa também terão aí algumas oportunidades até de mentoria individual comigo, tá? Amanhã, Marcos, o horário da live, Marco, é o mesmo horário, às 8h08, aqui no meu Instagram, com a Maitê. Gente, tá imperdível. Vice-presidente da Hotmart, ela vai estar com a gente. Eu espero todos vocês aqui, que vai ter muita troca. Alguma pergunta, então, do que a gente falou hoje? Não? O pessoal tá... Então, gente, eu espero que vocês tenham realmente aproveitado essa oportunidade, essa troca que a gente teve. Apliquem amanhã a técnica. Quem já tem entrevista já sai amanhã usando essa entrevista, tá? E eu espero amanhã vocês às 8h08 para nossa última live do Esquenta da Black Friday. Fiquem com Deus, até amanhã e agora vamos pro futebol aí torcer pro nosso Brasil. É isso. Obrigada, tá, pessoal? Um abraço.